Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Voz Literária. Hoje nós vamos falar sobre o tema o papel da escola na formação do leitor. Estou aqui hoje com o professor Alan, ele que tem doutorado em literatura, né, Alan? E dá aulas aí tanto para o ensino médio e também para o pré-vestibular lá no Colégio Curso Gauss. Inclusive, o Colégio Curso Gauss é um dos nossos patrocinadores, é o nosso patrocinador aqui do podcast. Eu quero aproveitar para agradecer por todo esse apoio, né? E por esse colégio estar acreditando aí realmente nesse projeto, num projeto que visa dar voz aos escritores, aos livros, trazer o pessoal da nossa região aqui do oeste da Bahia para fomentar essa leitura, esse prazer pela escrita, pela leitura. Então agradeço mais uma vez ao Colégio e Curso Gauss. E se você gosta de livros, de literatura, esse é o lugar certo para você. Eu quero te incentivar a seguir o canal. Eu vou deixar todas as redes na descrição do vídeo, que você siga o canal, que você também compartilhe com outras pessoas que você conhece, que você sabe que também tem esse gosto, tanto pela escrita quanto pela leitura. Aproveita para compartilhar também, para que chegue a mais pessoas, tá? E hoje, como eu disse antes, estamos com o professor Alan, né? Eu já agradeço a sua disponibilidade por estar aqui, Alan, muito obrigada, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é o Alan no sentido literário, né? Os livros que permearam um pouquinho aí. Fala um pouquinho como foi sua trajetória aí, porque você escolheu também a literatura, né? Primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o podcast, para quem vai nos ouvir. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui para falar sobre uma coisa que eu gosto muito, né? Que é livro, que é literatura. Enfim, né, eu trabalho com literatura já há algum tempo, né, como professor de literatura, e também trabalho com literatura, pesquisando literatura também já há algum tempo. Menos tempo, mas já há algum tempinho já. E aí eu posso dizer, inclusive, que eu vim parar aqui, né, necessariamente, literalmente, por conta dos livros, por conta da literatura. Eu costumo contar essa história, né, no começo do ano letivo, de que eu me tornei professor de língua portuguesa porque eu queria trabalhar com literatura de alguma maneira, né? Certo. Aí, como é meio complicado para o mercado editorial, sobretudo nessa região, né, eu acabei indo para a docência, né? Legal. E para pesquisa também. E hoje você tem alguma linha de pesquisa específica na área? Trabalho com literatura e intermedialidade, né, que é a relação entre a literatura e as outras mídias, né? E aí entram todas as artes, mas também, né, a televisão, para podcast, né, os games também. Interessante. Enfim, né? E aí minha especialidade mesmo é a relação entre literatura e artes visuais, né? Pintura, fotografia, cinema, né, nesse caminho. E quando foi que surgiu esse interesse assim por essa linha assim? Foi da infância, adolescência? Você lembra? Teve algum marco assim? Ou não? Você foi indo e foi identificando ao longo do caminho? Muito curioso. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o Paulo Mendes da Rocha, que foi um arquiteto brasileiro muito famoso, né? Um dos grandes nomes da arquitetura mundial, no caso. E ele comentando sobre isso, a filha dele pergunta exatamente isso para ele, né? Quando é que você se torna um arquiteto, pai? E ele fala, não, essas coisas a gente sabe que é sempre por acúmulo, né? A gente nunca a gente vai se tornando e vai acumulando ao longo da vida. Legal. Então, na adolescência, eu sabia que eu queria trabalhar com livro. Certo. Que era o que eu gostava de fazer, eu gostava de ler. Meu pai era professor de língua portuguesa e de literatura, então a gente tinha livro em casa e eu pegava os livros dele escondido, né? Porque ele achava que eram livros muito sérios, muito complicados para a minha idade. E aí eu começo a gostar, né, da área e vou meio que pensando nas possibilidades. Tá, eu quero trabalhar com isso, então acho que eu preciso fazer o curso de letras, né? Até que fui, né, encaminhando para isso. E também depois decidi para pesquisa, enfim, né? Aí para ir para o mestrado, para o doutorado e por aí Então vai. é uma jornada, né? Que você vai caminhando assim. Realmente é difícil definir assim um marco. Tipo, não, a partir daqui é o processo. Né? As coisas vão acontecendo, né? A gente vai encontrando as pessoas, aí vai encontrando as afinidades também, né? Assim, trabalhar com literatura dessa perspectiva dos estudos intermídia é algo que apareceu para mim na universidade, né? Já com uma professora Maria das Dores, né, que trabalhou aqui na UNEB de Barreiras durante algum tempo. E é com as aulas dela que eu descubro isso, né, que eu descubro essa corrente teórica. Né? E aí, desde então, né, de 2012 para cá, né, foi quando eu comecei a ter aula com ela, tô nesse caminho.
E a parte de dar aulas, você começou, tem bastante tempo já que você começou a dar aulas? Tem um tempinho, né? Eu trabalho desde 2012, né? Assim, dando aula em cursinho pré-vestibular, eu comecei a dar aula no cursinho da UNEB, né? Na UPT, aí depois fui trabalhar nas escolas particulares aqui da cidade, né? Tô no Gauss há quase 10 anos, inclusive, né? E aí mais recentemente na rede estadual também. E como que foi essa experiência, assim, da academia, de trazer toda... Você hoje é doutora em literatura, trazer toda essa bagagem que você tem para a sala de aula. Como é que é esse processo? Ele é complexo, ele é simples? Como é que você faz essa... Eu acho que é um processo interessante, é um processo curioso, né? Porque de vez em quando a gente entende que teoria e prática são coisas muito diferentes e que a academia, né? que o campo da pesquisa, da produção científica está distante da sala de aula da educação básica. Né? Que quem tem essa formação, quem é mestre, quem é doutor, né? Não costuma ir para a educação básica. Então a gente meio que imagina que tem isso, né? Esse distanciamento. Mas, né, assim, na minha prática, né, na sala de aula, eu percebo que é totalmente o contrário. Acho que a pesquisa me faz entender melhor o meu objeto de trabalho. Né? O fato de ser doutor em literatura, de ser pesquisador da área de literatura, faz com que eu entenda o objeto literário de outra maneira, que eu consiga enxergar o texto literário de uma maneira um pouquinho mais profunda, talvez, né? E trazer também isso para a sala de aula, né? Trazer isso para a discussão com os alunos. Não tem muita coisa, por exemplo, né, que eu discuto nas minhas pesquisas que aparece na sala de aula e vice-versa. Né? Até menciono isso na minha tese, né, que se não fossem pelos alunos, todos os alunos que já passaram por mim, que eu já passei por eles de alguma maneira, a tese não teria existido, porque teve muita discussão que apareceu ali. Olha só. Né? Tem um caso que eu acho muito bonito, que é de um aluno, né, um ex-aluno, ele foi meu aluno fundamental 2, e hoje ele é pesquisador também da área de literatura, né? Foi fazer mestrado e tal, né? Justamente por conta disso. E durante uma aula, a gente analisando um conto do Ferrez, ele apontou uma coisa no conto que eu fiquei, nossa, isso que ele está falando é muito legal. E a gente deixou guardado, né? Aí, recentemente, em setembro, a gente apresentou a análise desse conto a partir daquela indicação dele lá, né, no fundamental, no ensino médio, num evento na PUC de Minas Gerais. Olha então, só, também tem essa questão, né? Além do outro olhar sobre o texto, mas também essa possibilidade de indicar para os alunos, tem esse caminho aqui também para seguir, né? Vocês podem fazer faculdade, mas também pode ir para pesquisa, pode pensar, né, a carreira de vocês de outra maneira, né? Eu queria que você me falasse assim, se na sua percepção existe uma diferença entre a leitura por prazer e uma leitura acadêmica, assim, que você é obrigado a ler, né? Por mais que você esteja em um curso que você queira fazer, você é obrigado a fazer determinados tipos de leitura, né? Porque assim, eu trago muito pro lado, por exemplo, dos alunos, né? A gente tem que ler, a gente está no ensino médio, você tem que ler. Por que você gosta? Não, mas você vai ter que ler o livro, porque é obrigatório, vai cair, senão você pode, né? E existe uma resistência, né? Muitas vezes, como é que você vê isso? E também como é que você trabalha isso nos alunos para fazer com que eles leiam com mais prazer até aquilo que é obrigatório, né? Tem uma diferença entre, né, ler por prazer e ler por necessidade ou por ofício, né, melhor dizendo. Tem uma diferença, Inclusive, acho que o grande dilema de quem trabalha com literatura é exatamente esse, né? Porque a gente chega na pesquisa com literatura porque a gente gosta de ler. E aí depois você pega lendo só coisa para pesquisa. Tudo que você lê vira objeto de pesquisa, você fica, meu Deus, não leio mais nada que eu goste, né? Só tudo que eu leio agora é para o trabalho. Imagina, deve ser um desafio ali no início, né? É um desafio, né? E é motivo para crise existencial, né? Para sessão de terapia, para tudo isso. Porque você fica, meu Deus, né? Era a minha diversão, agora é meu trabalho, né? Mas a gente tenta dividir também, né? Tem leitura que eu faço que eu sei que não. Isso aqui eu não vou pesquisar porque eu quero ler sem essa obrigação de pensar alguma coisa sobre isso aqui, né? Então tem essa diferença entre ler por diversão e ler por ofício. Só que o ato da leitura é muito prazeroso, né? Tem um filósofo francês, o Roland Barthes, que fala no prazer do texto, né? A leitura como algo sensível, nesse sentido de produzir esse tipo de experiência mesmo, né? Do prazer nesse sentido físico mesmo. Então, de você ter o contato com o livro, né, do objeto livro, né, que é algo que eu considero muito importante, né? Então tem a diferença entre os tipos de leitura, mas acho que mesmo na leitura por ofício tem algo ainda da leitura por diversão ali, né, que fica ali. Acho que se também não tivesse isso,
Acho que eu não conseguiria, né, continuar trabalhando com literatura. Né, Imagino. Assim. E como é que você trata isso com seus alunos ali? Essa questão de ter que ler determinados livros, como é que você tenta trazer o maior interesse, né? Com os alunos, eu procuro sempre ser muito sincero com eles e explicar o porquê da gente ler esses textos em sala de aula. Okay. Porque os textos que a escola apresenta não são os textos que necessariamente os alunos têm acesso. Primeiro, os textos que os alunos gostam de ler. E aí também essa divisão acontece com eles, né? A leitura por obrigação, a leitura por ofício, né? Do ofício de aluno, ofício de estudante, e a leitura por diversão. Então, no Gauss, por exemplo, né? Toda turma tem pelo menos 3, 4 alunos que tem um monte de livro, um monte de romance, aqueles catatal, romance de 500 páginas assim na mesa, e eles estão sempre lendo o tempo todo. Né? Mas ao mesmo tempo não necessariamente estão lendo os livros do tempo todo, os livros que a gente recomenda. Sim. Porque isso também faz essa divisão, né? Então leio isso aqui para a escola, isso aqui eu leio porque eu gosto. Então eu tento ser bem sincero com eles e explicar o porquê. A gente precisa ler esses textos, conhecer esses autores, essas autoras. É um conhecimento necessário, é um conhecimento que vocês vão adquirir na escola. A função da escola é essa, né? Eu acho que o contato, né, com o livro, com a literatura, né, a produção, né, desse conhecimento, a produção do leitor, inclusive, é papel da escola, né? Então, não é uma tarefa fácil, né? Não dá para dizer que eu vou chegar lá, sei lá, né, com Vidas Secas do Graciliano Ramos e dizer, leia Vidas Secas, eles vão pegar Vidas Secas e vão ler, nossa, professor, mudou minha vida. Não vai ser assim. Então, tem um trabalho, né? Então, o primeiro trabalho é de explicar o porquê que a gente tem que ler esses textos, e não necessariamente os textos que eles gostam de ler, e explicar qual é a diferença que há entre os dois, né? Às vezes de qualidade, às vezes de importância, às vezes mesmo, né, uma questão mais arbitrária. E outra coisa que eu tento fazer também muito com eles é mostrar o que o texto literário é. Né? Que eu lembro, aquela professora que eu citei agora há pouco, a professora Maria das Dores, sempre nas aulas de prática pedagógica ela dizia pra gente, tome muito cuidado quando vocês forem para a sala de aula para não tratar o texto literário como pretexto. Sabe? O texto literário não pode ser pretexto para você dar aula de gramática, para você dar aula de história, para você dar aula de redação. Você tem um conhecimento aqui, você tem um objeto aqui, né, que é tão valioso quanto a equação da física, por exemplo, ou da matemática, ou uma fórmula da química, né, alguma coisa assim. Então, eu vou por esse caminho, de explicar o porquê, mas também de mostrar, vamos parar para ler isso aqui, bora tentar entender como é que esse texto foi produzido, o que ele está dizendo, quais são as possibilidades de significação, bora ler junto. Então eu tento fazer esse trabalho de ler junto com os alunos. Né? Eu sempre peço para eles desenvolverem alguma coisa. Né? Então a gente está lendo aqui Vidas Secas, né? Por que esse narrador é em terceira pessoa? O fato dele ser em terceira pessoa modifica alguma coisa no sentido do texto, sabe? Então fazer esse processo de mostrar o texto literário como objeto de conhecimento. Sim. E aí voltando à outra pergunta que você fez, eu acho que é aí que a academia e a educação básica se encontram, né? Sim. Que aí talvez sem esse percurso acadêmico, talvez essa visão, né, como professor de educação básica, talvez não tivesse assentada, né? Não tivesse assentado em mim, no caso. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sempre deu aula só em escola particular ou também já passou pela rede pública? Atualmente eu trabalho na rede pública também, né, no ensino médio. E como você percebe as diferenças assim, de acesso entre alunos da rede privada e da rede pública? E se você tenta trabalhar isso de forma diferente ou não? Como é que funciona, né? Porque a gente sabe, obviamente, que existe, né? Sim. Várias diferenças ali de acesso. A diferença é exatamente essa, a diferença é material, né? Não, é de acesso, é o aluno poder comprar o livro. E livro é um objeto caro no Brasil, né? O preço médio do livro é R$50. E R$50 não é uma quantia, por incrível que pareça, que seja assim, né, tão dispensável para muitas famílias, né? R$50 você compra muita coisa, você compra comida com isso, né? Você compra roupa com isso, né? Você paga conta. Principalmente dependendo da renda familiar, né? Que a gente sabe que a maioria dos brasileiros é salário mínimo, a maioria da população, então... E ainda tem a questão do acesso de outro ponto de vista, né? De você não... De ser difícil ter acesso a lugares em que você tenha contato com livro. Sim. Biblioteca, livraria, sebo, né? Essas coisas todas. Então tem uma diferença, né, entre esses públicos, né? O público da escola privada e o público da educação da rede estadual, da rede municipal, né? Então acho que a questão principal é essa, do acesso, mas também tem outra questão, né, que eu acho que o gosto pela leitura é um gosto que é formado. Sim.
Acho que às vezes a gente joga muito isso como responsabilidade da escola, né? Como se a escola tivesse a responsabilidade de formar leitor. Tem essa responsabilidade. Só que também é uma questão de exemplo, né? Então, se o aluno não vê ninguém ao redor de si lendo, ele não vai ler. E a gente sabe que isso funciona para qualquer coisa. A gente aprende pelo exemplo, por ver os outros fazendo, no caso, né? E aí é claro que normalmente, né, num aluno que tem, né, que está numa condição financeira um pouco precária, no caso, o acesso ao objeto livro, né, você encontrar pessoas lendo é uma coisa um pouquinho mais difícil, né, do que muitas vezes na escola particular, né? Mas também isso não é regra, né? Também isso não é regra. Também não é regra, mas acho que a principal questão é a questão do acesso. Só que tem uma coisa muito curiosa também, que a gente esquece também de comentar, de observar isso. É muito difícil você chegar numa escola da rede estadual que não tenha biblioteca. Pode ser que o espaço não esteja organizado, mas tem livro. Sim. Tem uma coisa também que pouca gente sabe ou reconhece. Mas o Ministério da Educação é o maior cliente das editoras no Brasil. Então, boa parte da produção das editoras, das grandes, das pequenas, das médias, é vendida para o Ministério da Educação. É verdade. Né? E, inclusive, texto literário. Então, há um programa, né, do MEC, que é o Programa Nacional do Livro Didático Literário, é o PNLD Literário. Então, a cada 2 anos, há um processo de escolha, né, de livros literários que vão ser enviados para as escolas. E os livros são enviados, são livros muito bons, livros que acabaram de sair. Né? Certo. Então, tem isso também. Então, pode ser que o acesso seja difícil do ponto de vista familiar, mas no espaço escolar esses livros existem. Então, também é possível fazer esse trabalho na escola pública. É uma multiplicidade, eu acho, de fatores, né, na formação ali, como você falou. Tem o papel da escola, mas também tem os ambientes, o papel da família, de que forma a família vê a questão do livro, de que forma a família incentiva, né? Por mais que talvez não tenha acesso, mas existem formas de incentivar, ainda que você não tenha condições de comprar, né? De você falar, na sua escola tem livro lá na biblioteca. Né? Hoje em dia tem muitos sebos também, né? A internet que você consegue ainda comprar com um preço um pouco mais acessível. Aqui na cidade tem alguns, né? Aqui em Barreiras. Tem. Então, assim, é uma multiplicidade, né? Realmente é complexo, né? Você definir assim, mas são várias coisas que, são muitas camadas cumulativas, de certa forma, vai interferindo ali na formação desse leitor, né? Sim. E esse ano, assim, quais os livros assim que você trabalhou, que você acha que teve assim maior aceitação, talvez dos seus alunos, que impactou eles de alguma forma, livros assim que você trabalhou? Pelo modo como, né, o conteúdo, a matriz curricular organizada, esse trabalho com a leitura do paradidático em si, no GAUSS, por exemplo, ele não fica sob minha responsabilidade. Mas lá a gente consegue dividir a área de linguagens, né, entre 4, 5 professores. Certo. Então eu fico com a parte de literatura, essa parte mais burocrática, de falar de escola literária, dos autores, fazer questão de vestibular, essa coisa toda. E outras 2 colegas, né, a professora Mônica Pereira e a professora Raquel Maia, ficam com os paradidáticos. Entendi. Então, né, essa parte da leitura do livro em si é de responsabilidade delas, na disciplina delas. Na minha disciplina, eu trabalho com essa parte mais teórica da literatura. Então, por conta disso, eu acabo trabalhando muito com textos mais curtos. Entendi. Né, que eu consiga trabalhar em sala de aula. Entendi. Então, assim, né, aí já te respondendo, um texto... Você pode mostrar. Um texto que esse ano chamou muita atenção dos alunos, e aí tanto na escola, né, tanto no GAUSS quanto na escola pública, foi um conto desse livro aqui, do Planta Oração, né, da Calila das Mercês. A Calila das Mercês é uma escritora baiana, ali do Recôncavo, muito bom. Né, também pesquisadora de literatura. Né, ela faz estágio de pós-doutorado com a Conceição Evaristo na USP. Então ela tem uma carreira assim, bem consolidada já. E foi um conto chamado Limoeiro, que é um conto muito bonito, mas muito pesado também. Né, que conta a história de uma criança, uma menina de uns 5, 6 anos de idade, que chega em casa depois de passar por uma situação muito triste na escola, né? Ela é vítima de bullying, ela é vítima de racismo na escola. E a gente vai percebendo essa situação pelo olhar da menina, dessa menina que é personagem, mas é também narradora em algum momento da história, né? Então os meninos ficaram, meu Deus, o que é isso que eu estou lendo? Aí foi uma experiência interessante. Mas, assim, Mais algum outro?
Tem também um texto que eles estão lendo agora, inclusive é o livro que a turma do segundo ano do Gauss está lendo nesse exato momento, que é O Peso do Pássaro Morto, também de uma autora recente. Eu li um livro da Aline Bay esse ano. O Pequena Coreografia da Deus. Exato. O Peso do Pássaro Morto é aquilo ali também, assim, é pesado, Certo. mas muito bonito também. Assim, né? Acho que é o poder da literatura, né? Assim, E é tratar de coisas densas uma de maneira escritora bonita. contemporânea, né? Sim. Jovem, acho que, se não me engano, acho que tem 37 anos ela. Sim. E realmente a leitura que impacta, né? Impacta. Você não saiu mesmo da leitura, né? Não tem como. Que aí eu acho que é outra parte do trabalho também, né? Que às vezes a literatura é vista como uma coisa antiga, né? Como uma coisa de gente velha, de gente chata que fala difícil. E não é. E, de novo, são muitas camadas, né? Provavelmente em todas as artes que a gente produz, que a gente tem contato, a literatura seja mais elitizada. E é também isso que explica o fato da literatura ser nunca arte que tem uma disciplina só para ela na escola. Verdade. Você ter questão só para ela no vestibular. Né? A música não está nesse lugar, a pintura não está nesse lugar, a dança muito menos, a escultura então nem se fale, né? A literatura está ali. A literatura tem um papel muito importante na construção da sociedade que a gente vive, né? Do mundo burguês, no caso. E aí essa coisa elitizada acaba ficando, né? Aí por isso que eu gosto de trazer também textos mais recentes. Então, a Kalila das Mercês, né? A Aline Bay, ou até os Racionais também, né? Olha só. Que caiu no Enem esse ano, inclusive, né? Teve uma questão do capítulo 4, versículo 3. Né? Que é também outro texto que eles ficam, nossa, tipo, a literatura? Sim, é literatura. Tá no Enem, tá no Unicamp. É interessante você trazer isso, como você falou, né? Para tirar essa imagem de que também que a literatura é difícil, né? Que a literatura tá em um lugar mais distante, trazer e mostrar, não, olha, aqui é a Baiana, essa aqui tá aí, você pode pesquisar ela na internet lá, seguir ela no Instagram, né? Conversar, né? Conversar com a pessoa, dizer que gostou do livro, então isso aproxima muito, né? Aproxima. Isso é muito legal. Da literatura e até dos autores mais canônicos, né? Assim, é muito comum, né? Os alunos lerem Aline Bay e depois vai ler Clarice Lispector, e depois vai ler Machado de Assis, e começa a gostar de Machado de Assis, né? É, porque eu acho que o interesse pela leitura, ele vai vindo também de um processo que você não vai começar lendo um livro lá de Machado de Assis. Você vai começar, nem pode. Esse livro aqui eu li, foi me apresentando na escola, gostei, vou procurar outros parecidos com esses. Aí você vai, daqui a pouco alguém te apresenta um outro, talvez você goste desse tema aqui também. E aí você vai, e aí vai indo, e você vai se aprofundando, e aí você vai buscando outros, né? Então, é realmente um processo, e eu acho interessante isso, porque quando eu estudava, quando eu fazia ensino médio, tinha os livros, também estudei em escola particular, e tinha os paradidáticos, né, que a gente era obrigado a ler, que eu odiava, e eu gostava de pegar os livros na biblioteca, livros totalmente diferentes. Então, tipo assim, eu tenho que ler, assim, sei lá, essa de Queiroz aqui, meu Deus. Aí eu pegava outro livro na biblioteca. Essa né? de Queiroz é difícil, é difícil. Pegava outro livro na biblioteca e ia ler. E foi importante, porque talvez se eu tivesse ficado só naqueles livros que me foram apresentados e que naquele momento eu julguei como ruins, que eu não gostava, eu não iria ter um interesse nem pela leitura. Sim. Porque é depois daqueles que eu li ali, eu vou pegar um livro aqui, outro ali, aí você vai se aprofundando, até que você chega, né? Aí você vai revisitar aqueles livros. Sim. Eu vim revisitar, por exemplo, eu lembro de Memórias Póstumas, que eu li, que eu, né, tomei ranço, digamos assim, lá atrás. Aí depois eu falei, não, agora depois de grande eu fui ler. Falei, nossa, já li 3 vezes já, depois de adulto, depois que eu tive uma outra noção. Então, assim, é importante que se apresente alternativas. Né, para o adolescente ali. Eu comento isso com os alunos, né? Assim, a mesma coisa, o mesmo livro também. Eu fui ler, né, Brás Cubas e gostar depois de velho já depois de adulto, professor. Eu falo isso para eles, não, você não precisa ler isso aqui agora e gostar disso. Se você gostar, beleza, ótimo. Se você odiar, é o que se espera. Né? Assim, tem a questão também da adequação. Né? Acho que não adianta a escola, né, assim, só jogar o cânone literário sobre o aluno e querer que ele adore esse cânone, porque ele não vai gostar. Acho que não é adequado para a faixa etária. Não que tenha alguma coisa que seja, nossa, que horrível isso que ele está dizendo. Não é nesse sentido. Mas, sei lá, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas,
É um livro muito bom, muito divertido. Só que para você entender a graça do livro, você tem que ter as referências que o Machado tem. A ironia que ele tem ali. E é difícil você produzir ironia e você captar a ironia também. Então você tem que ter alguma, que nem diz Humberto Eco, alguma bagagem cultural para você poder entender aquilo. Né? Então demora para você ler um romance, né, realista do Machado e você gostar. É uma coisa que só acho que depois dos 18. Até os 18, vai ler as crônicas, né? Vai ler a Cartomante, que é legal, né? Assim, e aí, tanto é que no ensino médio eu vou fazendo esse caminho também. Acho interessante. Eu não apresento Machado pelos romances, eu apresento Machado pelos contos e pelas crônicas. Ótimo. Porque ele lê, opa, eu entendi, então dá para entender Machado. Aí ele vai para outros caminhos, né? Na semana passada, uma aluna no Gauss veio me falar, professor, eu tô lendo esse livro. Aí quando eu ver, era uma edição do Dom Casmurro. Assim, ela, você tá entendendo? Tô entendendo, tô gostando. É difícil, mas eu tô entendendo. É isso, né? O aluno vai criando esses caminhos também. Exatamente. Acho que ter essa liberdade também, né? Assim, né? Sim. O aluno poder fazer esse caminho, poder entender de que livro que ele gosta e tal. Tem que entender a importância né, do escritor, da escritora, mas também poder fazer esse caminho. Né? E assim, a adolescência é um período que a gente tem tempo. Muito tempo. Então, muito assim, tempo. É tempo. E se você não der uma alternativa, e aqui eu já entro na pergunta que eu quero te fazer, uma alternativa além das redes, além da televisão, além das redes sociais, celular, né, já é difícil, porque a concorrência, eu falo que a concorrência é desleal, um celular e um livro. Né? No celular, automaticamente eu tô aqui, tô vendo Reels, tô me satisfazendo, é rápido, né? Um vídeo, eles assistem o vídeo duas vezes lá, que eu acho aquilo um absurdo, que eu falo, como é que tá absorvendo, não tem condição, eu tenho que parar, não, para, volta. Então, tem essa concorrência desleal pro livro, mas o adolescente tem tempo, então dá um livro para ele, dá opções, assim, né? E recentemente saiu, não sei se foi essa semana, saiu a pesquisa do retrato da leitura no Brasil, né? Não sei se você olhou, que lá, acho que você deve ter visto, porque falou muito nas redes sociais aí, né? Que mais de 50% da população não leu um livro sequer nos últimos 3 meses, né? E teve aí uma perda, acho que de quase 7 milhões de leitores de 2019 para cá, né? E aí eu te pergunto, né? Que é uma pergunta complexa, né? Que eu acho que muito complexa. Quais seriam, assim, iniciativas para tentar mudar isso, assim? Você, enquanto professor, que vê a realidade tanto da escola pública quanto da escola privada, um professor de literatura, como que você vê isso? Por mais que, quando eu vejo a pesquisa, eu não me surpreendi, né? Porque, assim, eu vejo, na verdade, uma falta de incentivo. E como é que você acha que pode mudar esse quadro, assim? É um quadro muito difícil de ser alterado. Né? Vai ficar, nossa, professor de literatura e está tão pessimista assim quanto futuro da literatura. Acho que é isso. É difícil ser mudado, porque acho que para esse quadro mudar assim mesmo, tem que ter uma mudança na sociedade. Né? Quando você comenta que os alunos, né, que adolescentes têm muito tempo, e de fato tem muito tempo. Só que também é muito curioso que eles têm uma visão de tempo muito diferente da nossa, né? O tempo deles é o tempo do TikTok. Eles não aguentam, né, ficar muito tempo assim com qualquer coisa. Tem que ser tudo muito rápido, no caso, né? Mas também a gente tem várias outras camadas. Então acho que o desinteresse pela leitura, pela literatura, tem que ver com questões sociais. Dizer que o povo brasileiro lê pouco, ok, o povo brasileiro lê pouco. Mas por que ele lê pouco? Acho que é preciso também atacar as outras questões. Né? O preço do livro, acho que é uma questão importante. Né? Eu lembro que há algum tempo, uns 20 anos, se discutia colocar um livro na cesta básica, por exemplo, né? Que parece algo meio bobo, mas é algo interessante. Né? Mas, enfim, é o preço do livro, o acesso ao livro, né? Mas o acesso também a outras coisas, né? Que para o sujeito ler, o sujeito adulto ler, precisa também de tempo. Qual é o tempo que o sujeito que está lá na jornada 6x1 tem para poder se dedicar à leitura? O tempo que ele está no transporte para chegar até o trabalho, ou para voltar para casa, por exemplo? Enfim, né? Acho que tem uma questão estrutural que precisaria ser pensada, ser resolvida, né? Para que a gente possa ler mais, né? Sei lá, deixar o livro mais barato, ter mais biblioteca pública, né? Assim, ter mais espaços que fomentem leitura mesmo, ter mais financiamento mesmo para a produção literária também, para a produção localizada, produção regional.
né? Assim, também, né? De fomentar esses pequenos espaços mesmo, né? De clube de leitura, enfim, esse tipo de coisa. Eu não sei se você chegou a ver que tem um projeto de lei, chama Lei Cortez, né? Que eles estão tentando... na verdade, é um projeto que busca mais defender, de certa forma, as livrarias, a rede de livros, né? Que ele... Da Amazon, na verdade, que a gente sabe que a Amazon come né, a fatia gigantesca do mercado, até porque a Amazon ela não ganha dinheiro com livro, a grande verdade é essa. A Amazon usa os livros como uma isca, né? Que você vai ali e ali você tem de tudo. Então, assim, e para ela perder dinheiro com os livros não é nada, né? Porque toda a sua rede sustenta. E aí, essa lei é justamente para impedir que existam descontos superiores a 10% no preço de capa do livro, né, durante o período de 1 ano de lançamento. Porque o que acontece é que na Amazon o livro lançou hoje e lá na Amazon eles colocam com desconto bem grande, né? E aí entra a discussão, né? Isso está ajudando o consumidor, uma vez que muitas vezes os consumidores, os leitores, a maioria vive em cidades que não têm livrarias e só compram da Amazon, né? Então, e a Amazon é realmente mais barato, você vai em qualquer livraria, aqui infelizmente nós não temos, mas se for qualquer livraria, né, em cidade grande e tal, e aí você entra na livraria, você olha o preço do livro, mas não tem jeito, você vai lá na Amazon, deixa eu ver aqui quanto é que tá. É gigantesca a diferença, é mais de 50%, né? Então, aí você fala, aí você vai impedir o consumidor de comprar mais barato. Aí você defende a cadeia do livro, mas ao mesmo tempo o livro continua caro, porque para se escrever um livro e publicar é caro. É muito caro. Né? E eu estou falando aqui também do lado de escritora, porque eu também escrevo, então eu sei que não é barato. Né? Você praticamente não ganha nada, quando, né? E até os grandes também, o processo da cadeia é longo e caro. Você tem que vender muito para ganhar alguma coisa. Então é extremamente complicado, né? As tentativas também têm que ser mais efetivas, no sentido de dar mais acesso para a população e tentar fazer essa cadeia do livro realmente tirar mais, ver o que pode ser feito, né, para que o livro quando a gente torne fala mais que, acessível. E quando a gente fala que o livro, né, como objeto é um objeto elitizado, acho que isso está na cadeia, né, na cadeia de produção, na cadeia do livro mesmo, assim. Porque essa ideia de que uma livraria precisa ser um shopping, uma boutique, é um negócio horrível. Isso não se sustenta. Né? Qualquer livraria que você frequentar, uma livraria de shopping, vai ser pensado como um lugar que vai vender uma experiência. Esse negócio de vender experiência é um negócio muito complicado também, né? Então, tá, beleza, mas essas grandes livrarias em si, acho que só ter esse modelo de negócio, acho que não faz muito sentido. Talvez por isso que não tem a livraria em Barreiras, inclusive, né? Porque não se sustenta. Não se sustenta, mas ao mesmo tempo precisa ser esse lugar que parece uma loja de shopping, senão não chama o público, e se for uma livraria de rua não vai chamar. Eu acho muito complicado isso também. Acho que o mercado do livro no Brasil é meio estranho, né? Meio autofágico em certa medida, porque tenta combater a Amazon, mas também qual a contrapartida que há nisso, assim, né? O que você está fazendo? É isso que tem se questionado, né? Tem se questionado bastante. Tudo bem, não quer combater a Amazon porque ela é predatória, porque depois que ela chegou as livrarias se fecharam, né? As grandes redes se fecharam. Sim. Mas ao mesmo tempo o consumidor, de certa forma, é onde tem ali que eu vou, entendeu? E é curioso que o consumidor, por mais que tenha essa ideia da liberdade do consumidor, é meio complicado, porque os descontos que a Amazon, né, dispõe hoje não são mais os descontos que a Amazon, né, dispunha há algum tempo. Já deu. E a tendência é que não tenha desconto quase nenhum daqui para frente, já que o mercado é todo dela, então não tem por que ficar sem desconto, já que o público está todo aqui. Também. É uma faca de dois gumes, né? Acho que tem que ter uma regulamentação, né, assim, de fato, né? Mas também tem que se repensar a cadeia do livro. Né? Pagando mais os escritores, por exemplo, é uma coisa importante também, né? Que o pessoal não sabe que o escritor ganha muito pouco né, de um livro. Né? Nem todo mundo é o Itamar Vieira que vende 1 milhão por doutorado e ganha dinheiro com tipo, isso. do tipo do Itamar Vieira, ele vai ganhar ali 5% do preço de capa. É muito pouco. Então realmente tem que vender milhões. Eu comento 5% o escritor escreve seu livro.
trabalha o tempo e escreve... Sim. E 5% do preço de capa de um livro. Um escritor ganha dinheiro vendendo direitos autorais. Né, para o audiovisual sobretudo, para virar série da Netflix, para virar filme na Globo, esse tipo de coisa. Do livro mesmo, ganha muito E para pouco. chegar nesse nível, né, já o livro tem que estar bastante conhecido, tem que estar bastante... Então, realmente é um processo complicado. O primeiro escritor brasileiro a viver de literatura é o Jorge Amado. Isso já na década de 40, década de 50, numa estrutura, assim, que né, demandaria outro episódio de podcast para poder contar essa história. Mas é o Jorge Amado, é o Paulo Coelho, é o Itamar Vieira. Então, não se ganha muito dinheiro com o livro, né? O Graciliano Ramos, por exemplo, ele morreu assim, paupérrimo. Não tinha dinheiro para pagar o próprio enterro. Olha só. Sabe? O cara que escreveu Vidas Secas, sim, escreveu Vidas Secas e não tinha dinheiro. Ele trabalhava como inspetor de escola pública no Rio de Janeiro para poder pagar as contas. Pois é, aí você vê o peso da cadeia, né? O peso da cadeia que faz o escritor ganhar 5% Sim. e o livro ser caro para o consumidor. Então, onde é que tem alguma coisa que está acontecendo aí? Tem alguma coisa que precisa ser revista aí nesse processo, né? Mas, Alan, me fala assim, de você, livros assim que você indica, né? Não necessariamente de literatura, um livro que você fala assim, não, esse livro marcou determinada fase da minha vida, ou esse livro aqui, eu li, acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Mas não se apegue que seja um livro que você está trabalhando, um livro que você acha que... Eu trouxe 2 aqui, já pensando mais ou menos nisso. Assim, né? Um primeiro, assim, que me marcou mesmo, e acho que eu vim parar aqui por causa disso, no momento, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos e tal. Essa edição por que aqui, você disse que veio parar aqui por causa desse livro? Qual foi a história que tem por trás? Porque... E é linda essa edição, hein? Essa edição... Deixa eu ver aqui essa edição. À vontade. É dos 80 anos do Vidas Secas. Olha só, gente. E baleia na capa, tá bem bonita, bem bonita. Tem uns textos, enfim. Mas Vidas Secas era um dos livros que estava na estante do meu pai. E eu tive contato com Vidas Secas na adolescência, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Eu li e fiquei, meu Deus, o que é isso aqui que eu li? Que história é essa? Aí fui ler de novo. Aí li de novo. O livro que eu mais li na minha vida foi Vidas Secas. Sério? Por gostar e depois pelo trabalho também. Né? Eu fiquei encantado com a história e com o modo como a história era contada. Que era um livro muito curto, muito fininho, mas muito pesado também, assim, e muito bem elaborado. Então, sempre que eu queria ler alguma coisa, precisava escrever algum texto, deixa eu ler um trecho de Vidas Secas para me inspirar, e ir lá e ler Vidas Secas. E aí depois virou meu objeto de pesquisa na graduação e voltou a ser meu objeto de pesquisa no doutorado. Né? Meu doutorado é com Vidas Secas. Né? Eu proponho lá na tese que quando você lê Vidas Secas, você lê um livro, mas você também assiste um filme. Você tem um narrador aqui que ele conta a história de uma família que não conseguiria contar a própria história, só que ele conta essa história mostrando a família, né? Como se fosse uma câmera no filme. Assim. Então, Vidas Secas é um livro que eu recomendo. Não só por ser meu objeto de trabalho, mas pela história que há nesse livro, que é uma história, acho que mais brasileira impossível. Né? Sobretudo a gente que está aqui no interior do país, que está no Nordeste, tem muita coisa que a gente vai enxergar aqui e nossa, a gente sabe o que é isso aqui. Né? E pelo modo como a história é narrada, como da elaboração da obra mesmo. Acho que o que o Graciliano fez aqui é coisa que assim, pouca gente consegue fazer. É um outro livro, e um outro autor também que me marcou muito, e aí já depois, né, dando aula, já na sala de aula, é o Lima Barreto. Então, dois escritores do século XX, né? O Graciliano do meio do século, o Lima Barreto do comecinho do século XX. Aí eu trouxe esse exemplar aqui do Diário do Hospício, que reúne, na verdade, o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos, da edição da Companhia das Letras também. No caso do Lima Barreto, o que chamou minha atenção também foi o modo dele contar as histórias, que é muito diferente do Graciliano Ramos. Né? Então, ele é muito mais irônico, ele tem uma perspicácia também, tem algo dele contar do processo de modernização do Brasil no começo do século XX, da experiência dele como homem negro no Rio de Janeiro no começo do século XX, né? De tudo aquilo que a gente sabe que atravessa a vida de um sujeito como Lima Barreto. Sim. E nesses dois livros especificamente, que são os livros em que ele elabora a experiência dele no hospício. Né? O Lima Barreto ele foi internado 2 vezes no hospício por problemas com álcool. Né? Ele era alcoólatra, sim. Enfim. E a experiência humana que ele apresenta aqui também é algo que sempre me toca muito.
Então são 2 textos que eu faço questão de trabalhar com os alunos todo ano, né? Ler o capítulo de Baleia, que vai todo mundo chorar, inclusive eu, e ler o comecinho do Diário do Hospício também para todo mundo chorar e a gente entender que acho que uma das coisas mais importantes da literatura é isso dela possibilitar esse contato com o outro, né? Um outro que é muito distante da gente, que pode ser o retirante, né? Paupérrimo em sua família, pode ser o escritor incompreendido com problemas financeiros, problemas de saúde, tentando se colocar, né, na sociedade e brigando com a sociedade que meio que vai apagando o tempo todo, né? Então, acho que são 2 autores, 2 livros que marcam muito. Fora esses outros que eu já tinha mostrado aqui hoje. Certo. Você escreve também, né? Escrevo, assim, bem pouco, né? Porque a criatividade Mas vai você toda... escreve que gênero, assim, que você... Além da escrita por obrigação, por ofício, né, do texto científico, de vez em quando eu cometo um poema ou outro, assim, e tal, né? Vai aparecendo, né? Poema, letra de música, enfim, tem essas coisas que vão aparecendo de vez em quando. Certo. E escritor contemporâneo, assim, hoje você trouxe aqui alguns livros, tem mais algum outro que você queira indicar para o pessoal ler, que não está aqui? Tem. Eu sou meio bairrista, né? Então eu vou fazer a indicação, que é para ter trazido, mas não encontrei o exemplar lá para mostrar para todo mundo. É uma escritora do Ceará, da região de Juazeiro do Norte, chamada Jari Arraes. É uma escritora bem jovem também, ela tem acho que 31, 32 anos, e eu queria recomendar um livro dela chamado Redemoinho em Dia Quente. É um livro... Redemoinho em Dia Quente? Em Dia Quente. É um livro de contos. Todos os contos se passam ali na região de Juazeiro do Norte e todos os contos se passam um período muito próximo, assim, do nosso. Assim, interessante. São histórias muito legais, assim. É o tipo de livro que é canônico, apesar de ser um livro recente, 2019 já é canônico, já apareceu no Enem, já apareceu em vestibular, já é estudado na universidade, mas que é muita atenção dos alunos. Nossa, eu achei interessante, vou procurar também. Procure, leia um conto chamado Boca do Povo e aí depois me fala o que você achou. Tá certo. Muito bom, Alan. Foi muito bom conversar com você aqui, né? Reforçar aí a importância, como a gente falou aqui, né? Existem múltiplos fatores que vão influenciar na formação do leitor. A gente pôde conversar com você um pouquinho sobre o papel da escola, o papel do professor, como trabalhar isso em sala de aula, por mais complexo que seja, né, em virtude desse ambiente tecnológico que a gente tem hoje, né, essa competição com os livros, mas que existem formas, né, formas de trazer a criança, o adolescente ali para ela começar a ter um prazer pela leitura e a partir daí realmente por si própria buscar, né, nos livros, né? Realmente a gente precisa de pessoas que nos mostrem o caminho, né? A gente precisa de alguém que fala, olha, tem isso daqui, para que você vá abrindo o leque de possibilidades. Apresentando esses mundos, né, para as pessoas. Né? Exatamente. A gente não chegou aqui sozinho, né? Teve alguém que fez isso com a gente em algum momento. Com certeza. Então, eu agradeço muito aí pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento conosco, né? Mais uma vez, eu agradeço aqui ao Colégio Pulso Gauss pela parceria, por estar patrocinando aqui esse podcast Voz Literária, e por entender, né, a importância desse fomento da literatura na nossa região, por entender o propósito aqui desse podcast. E no próximo episódio nós continuaremos aí falando sobre livros, sobre literatura. Então aproveito mais uma vez para te pedir para seguir, né, o canal. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta, compartilha aí com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Tenho certeza que vai agregar muito, até porque a gente está falando aqui de um assunto que, como eu falei, a gente precisa falar mais, né? A gente precisa falar mais sobre livros, a gente precisa de mais canais que falam, por mais que a internet esteja aí, ainda é difícil você encontrar determinados assuntos na internet. E a literatura é um desses, que graças a Deus já tem muita gente falando, né? Já tá disseminando isso. A gente está aqui também para fazer a nossa parte, para trazer mais disso e fomentar aqui na nossa região, principalmente na região oeste da Bahia, mais literatura. Então, muito obrigado por curtir aí e estar conosco até agora aqui no Voz Literária.